Muito bem, amores. Hoje a live é sobre os nossos animais de estimação, né? E qual é o nosso papel na cura desses bichinhos? Ai, Alisson, gratidão, querido. Qualquer coisa você me avisa aqui, tá bom? Eu vou aguardar um pouquinho até dar as 18 horas, porque a gente marcou a live às 18, então eu não quero passar muito conteúdo antes do pessoal começar a chegar. Mas quem já vai chegando, eu vou pedir para mandar perguntas, né? O que está acontecendo com o seu pet? O que você gostaria de saber um pouquinho mais sobre o seu animalzinho? O que você gostaria que eu comentasse aqui na live hoje? Que entendimento você gostaria de ter a respeito dos bichinhos, tá? É bem importante que vocês participem. E se puderem também, compartilhem com as pessoas que você sente de chamar para essa live, certo? Essa live, ela é realmente bem especial e acredito que vai trazer muito entendimento para as pessoas que têm os bichinhos, para tratá-los de uma maneira até mais consciente do papel deles na nossa família, na nossa vida. Tá bom, meus amores? E aí, quem tá de chazinho aí? Aqui eu tô de chazinho. É mesmo, Dani, com hipotireoidismo. A gente pode falar sobre isso. Na verdade, eu vou falar um pouquinho na live sobre as doenças que os nossos bichinhos acabam desenvolvendo, tá? É muito frio, Fê. Compartilhamos um chazinho, então. Dani, é gatinho ou cachorrinho? Me conta. Oi, Carol! Tudo bom, linda? A gente tá com mantrinha. Ah, é um dog. Beleza, vamos falar sobre isso, tá? Pode deixar. Se alguém mais quiser mandar perguntinhas de algum comportamento que o cachorrinho ou o gatinho anda apresentando, tá bom? A gente vai tentar trazer o tema para ajudar vocês a entender um pouquinho mais, tá bom, meus amores? Eu tenho 3 aqui em casa, Dani. 3 cachorros. Esses dias eu tava falando assim, ai Paula, esses dias eu tava falando assim pro meu marido. Ai, a Caterine gosta tanto de gato, né? A gente podia adotar um gatinho. Aí meu marido falou assim, Ana, se entrar mais um bicho aqui em casa, eu saio. Então eu decidi deixar os gatos para os padrinhos, né? Então daí quando a Caterine vai visitar os padrinhos, ela tem contato com os gatinhos. E lá na escolinha dela também tem gatinho. Então o contato delas é nesse aspecto. Nossa, maravilhoso! Ó, a Carol mandou uma perguntinha da cachorrinha com dor na coluna. Vamos falar sobre isso. E olha só que legal, tenho 2 cachorros famosos. Como posso ajudar a bloquear as energias que chegam até eles? Vamos falar sobre isso também, tá bom? Vamos falar de gatinhos. Hoje a live tá bem especial. Meu gatinho, desde filhote, sempre faz as necessidades fora da caixa da areia, apesar de saber fazer na caixa. Aceito que com o tempo mudaria seu comportamento, mas não. Ai, Adri, que chato. A minha gata... Vamos falar sobre esses comportamentos, tá, Adri? Às vezes esses comportamentos para chamar atenção, ou às vezes esse comportamento de não conseguir desenvolver os próprios instintos, tá? Porque querendo ou não, o fazer na caixinha é quase um instinto. Eu lembro que uma vez eu tentei dar um gatinho pro meu marido, né? Eu adotei um, enfim, fui fazer um teste com ele. E eu lembro que ele era bem filhotinho. Ele era bem filhotinho mesmo. E daí a gente chegou lá e, enfim, ficou lá e o gatinho
não fez as necessidades dele até que a gente comprasse a caixinha de areia e colocasse lá. Então, eu sinto que é uma coisa que já vem no DNA mesmo, né? Mas pode ter alguma coisa afetando aí essa manifestação instintiva dele, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais. A Paula, assim, o Júnior, oi Júnior, tudo bom? Minha gata fica miando no banheiro, a gente vai tomar banho e ela fica miando até a gente abrir a porta, não estamos entendendo nada. Ela quer tomar banho também. A gatinha, gente, gato adora água, né? A gente tem aquela visão de que eles não gostam, né? Mas gatinho, eu não sei, mas eu tenho os meus amigos que têm gatos e eles gostam bastante. Eles gostam, né, de ganhar aguinha assim na água, de gotinha. Eu acho que ele tá querendo ir fazer bagunça aí também. Qual o papel do gato, Ana? Os meus me adoraram, me adotaram. Sim, a gente vai falar sobre isso. Bom, gente, vamos começar e daí, conforme a gente vai andando, eu vou respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Ai, que delícia, muitas perguntas. Bom, amores, sejam bem-vindos, né? Hoje o papo é sobre pet. Pet é uma das áreas que a gente trabalha no Theta Healing. No Theta Healing, quando a gente faz o curso do avançado, a gente tem um pouquinho mais de entendimento sobre como que a gente vai trabalhar com os animais, né? Então, a gente tem um entendimento que os nossos animais... Os nossos animais, eles fazem... Eu dou umas interrompidas para ler, tá, gente? Só para consigo falar e ler ao mesmo tempo. Vamos lá. Uma hora sai. Então, os nossos animais, né? Eles são seres do terceiro plano, mas eles também têm consciência, eles também têm alma, eles também estão aqui evoluindo, tá? Segundo a filosofia do Theta Healing. E sempre quando eu falo, tá, meus amores, eu vou usar a filosofia do Theta Healing, que eu acabo seguindo, é o que eu sou, é o que eu ensino, não tem como ser um pouquinho diferente. E eu realmente assino embaixo das experiências que eu tenho a partir desse aprendizado do Theta Healing. Deixa eu abaixar a música um pouquinho. Desses aprendizados que eu tenho com o Theta Healing, eu tenho muita experiência de utilizá-los nos pets, né? Então, a intenção dessa live é trazer um pouquinho mais de consciência de como os pets funcionam no nosso entorno, na nossa vida, e qual é o nosso papel na cura deles, né? Então, a gente vai começar um pouquinho falando do desenvolvimento desses animais. Esses animais, antigamente, eles não eram animais domesticados, eles foram domesticados para participar de uma simbiose com os humanos, né? Então, no processo de domesticação, eles foram adquirindo algumas capacidades, né? Então, eu sempre cito isso porque eu acho que é importante. Então, vamos imaginar lá os cachorros, né? Quando eles ainda eram cachorros enormes, né? E eles eram utilizados para ajudar na caça ou na proteção dos humanos. E esses animais, em troca, recebiam a proteção dos humanos e os alimentos. Então, para eles era algo importante essa troca. Então, sempre foi uma troca que acabou se tornando algo genético. Com o passar do tempo, os humanos foram mudando o DNA dos bichinhos, né, gente? Muitos bichinhos aí tiveram DNA bem alterado, né, pelas cruzas, né, para que eles fossem capazes de satisfazer as necessidades humanas. Eu quero mais pequenininho, eu quero mais... E eles foram diminuindo de tamanho, mas algumas questões eles mantiveram, né? Então, uma das questões que os animais mantiveram, principalmente os cachorrinhos. Eu vou falar dos cachorrinhos e depois eu vou falar dos gatinhos, tá bom, meus amores? Então, os animais, né? Agora a gente vai falar de um processo instintivo deles, ok? Eles desenvolveram no DNA deles uma necessidade quase biológica de proteger os donos. Se aquele humano, né, que eles guardavam, que eles ajudavam a caçar, de alguma maneira fosse atacado, morresse, eles ficariam sem a proteção e o alimento desse humano, né? Então, eles eram grandes, então eles tinham esse poder de
proteger, né? O que acontece, né? Os animais, eles foram ficando cada vez menores. Hoje eu tenho uma grandona aqui, que tá aqui no meu pé, que é a Fada. Ela deve pesar uns 40 quilos, a Fada deve estar com uns 40 quilos, que é uma Golden, né? A Fada, ela é muito dócil, é um dos bichinhos mais dóceis que eu já convivi. Ela tem as características dela porque é uma cadelinha resgatada, né? Então é isso que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Mas só para dar um contexto para vocês. Então os animaizinhos, eles têm esse instinto de defesa, tá bom? Eles têm os sentidos físicos muito mais aguçados que o nosso. Então, o olfato e a audição de um cachorro, ele é muito mais apurado do que o nosso. Então, os meus cachorros, assim como os cachorros de vocês, sabem quando o nosso coração está disparado. Sabe quando tem... Gente, o nosso corpo canta. Vocês sabiam disso? O nosso corpo canta, o nosso corpo emite uma frequência, emite som. A gente não escuta, mas eles escutam. E se o seu corpo está emitindo um som que não é o som que ele estava acostumado a escutar de você, ele percebe que tem alguma coisa errada com você. Você pode estar com medo, você pode estar assustado, você pode estar estressada, você pode estar ansioso, você pode estar doente. E o seu cão vai fazer de tudo para te proteger, inclusive puxar aquilo que é seu para ele, certo? Então, se você está muito estressado, provavelmente o seu cão vai começar a ficar estressado para tirar isso de você. Quando você chega em casa e o seu cão vai lá e te lambe, te cheira, ele está reconhecendo o que está acontecendo aqui. Onde você foi? O que você aprendeu? O que você tem para me trazer de novo? Né? Então, isso funciona não só pelos sentidos físicos deles, tá, gente? Aí a gente está falando também de vibração, de campo, tá? Os nossos bichinhos, quando a gente coloca eles para dentro das nossas vidas, quando a gente coloca eles como sendo nossas famílias, e que muitas vezes são, não é, gente? Eu sempre tive um contato muito grande com os meus bichinhos e alguns deles eram meus melhores amigos, né? Eu tive uma cachorrinha, a Judy, que eu tenho certeza que éramos família de alma. Teve até uma vez que eu falei que quando a Judy fizesse a passagem, ela iria voltar como a minha filha. Não voltou, porque eu sei que a Caterine não é a Judy. Mas a gente tem essa ligação tão grande com eles, né? Que o nosso campo fica totalmente misturado com o campo deles, né? Vocês já viram aqueles cachorrinhos que ficam a cara dos donos? O meu pai, antes de falecer, né? O meu pai, ele tinha um cachorrinho e pegou esse cachorrinho pequenininho, um Yorkzinho, né? E ele era o dono do Ian, e o nome do cachorrinho era Ian. Quando meu pai comprou ele, meu pai estava passando por um problema muito sério do coração. Ian é um mantra para equilibrar a energia do chakra do coração. E aí ele pediu uma ideia de nome. E eu falei Ian. Ele nem entendia, ele não gostava dessas coisas de mantra e tal. Então meio que foi uma pegadinha para o meu pai, para que cada vez que ele chamasse o cachorrinho, ele se tratasse também. Então o nome dele era Ian. E o Ian cresceu com meu pai, enfim. E no final da vida do meu pai estava muito judiadinho já, com alguns probleminhas do joelho, não conseguia se equilibrar muito e ele andava meio robozinho. E o Ian começou a andar igualzinho meu pai. A gente olhava de trás, os dois passeando, eles andavam iguaizinhos. Isso acontece porque o cachorro ele começa a fazer parte dessa energia, ele começa a usar essa energia e ele começa a meio que sentir que é aquilo, né? Então, muitas das coisas que acontecem com os seus pets é um espelho daquilo que está acontecendo com você. Os pets, eles acabam espelhando muitos desequilíbrios que são dos donos. Ok?
Os animais, os cachorros, diferentes dos gatos, eles não têm a capacidade de transmutar energia. Então, muito do que eles pegam para eles, eles não conseguem dar conta. Veja, a gente está falando de uma genética que veio de animais grandes, que poderiam até realmente, de alguma maneira, proteger os donos de ficarem doentes ou de qualquer outra coisa. Mas agora, o meu cachorro, o meu menorzinho, ele tem 1,8 kg, gente. 2 quilos, né? O que é isso perto de 70, que é o que eu peso, né? Então, não tem como a gente pedir isso para ele, né? Então, eles adoecem para que nós não adoeçamos, ok? Normalmente, essa ligação vai ser com aquele que ele tem mais apego na casa, mas, porém, muitos cachorros acabam pegando a doença do ambiente também. Então, se o ambiente está doente, se o ambiente está estressado, se as pessoas estão brigando muito, o cachorro pode começar a ficar agressivo, tá? Então, isso é uma questão ali que precisa ser resolvida no ambiente. E tem essa questão, quando o ambiente é curado, ou quando o dono é curado, quando a pessoa que ele está espelhando é curada, eles manifestam a cura também, certo? Os gatinhos, gente, os gatinhos, eles têm 2 tipos, tá? Tem os gatos que são aqueles que se apegam ao ambiente. Então, é aquele gato que é o dono da casa, certo? Ele é o dono da casa, ele é aquele que trabalha no ambiente, é aquele que tem o lugar dele, super territorialista. E tem o gato místico. O gato místico escolhe o dono, certo? O gato místico é aquele que vai ajudar o dono a transmutar energia, vai também fazer esse papel muitas vezes de proteger o dono de uma doença ou de um desequilíbrio, mas o gato ainda tem uma capacidade ali de transmutar energia, tá, gente? Deixa eu só ver se tá tudo bem aqui na live, vamos ver, peraí. Fada linda. Tá, legal. Vamos lá, só tô voltando aqui alguns comentários para eu não esquecer tudo que vocês trouxeram para eu ir falando aqui no meio do caminho, tá? Então, os gatos, os gatos místicos, então muitos curadores, muitos terapeutas holísticos sempre gostaram de ter gatos, porque o gato, ele além de ter essa capacidade de transmutar energia, ele ajuda na sua conexão, na sua intuição, ele potencializa a sua intuição. E aí eu vou fazer um parágrafo aqui, gente, um parênteses, porque a coisa mais linda que eu adoro nos meus cursos online é que vira e mexe tem um gatinho passando o rabinho na frente da câmera. Então eu tô dando curso, eu fico olhando todos os meus aluninhos ali, porque o curso é muito conectado, né? E aí às vezes eu dou risada, porque fica o rabo na frente da câmera assim, né? E eles adoram conhecer, saber mais sobre Theta Healing, sobre conhecimento, enfim. Tem alguns cachorros também. Tem alguns cachorros que adoram meditar, né? Cachorros adoram meditar. Eu tenho histórias de alunas minhas que quando estão assistindo o vídeo meu, estão escutando meditação, o cachorro dorme. De escutar a voz. Diz que ele é super agitado. Começa a escutar a meditação da Ana, eles dormem, né? Então, os gatinhos, eles têm essa coisa mística mesmo. E alguns, gente, eles já... É como se aquele gato tivesse a consciência de um guia, que realmente escolheu aquele dono para ajudá-lo a seguir no seu propósito. Existem gatos guias também, ok? Então, enquanto o gato ele tem essa conexão mais sensível no sentido de intuição, de energia, de trabalho vibracional, os cachorros têm essa conexão com o ser humano, né? Eles fazem uma questão de conhecer o dono de uma maneira tão profunda que, em alguns casos, né, eles são capazes de
proteger o dono quando ele tem uma convulsão. Então, são aqueles cães que protegem, que vocês já devem ter visto, aqueles cães lindos, né, em aeroportos, em viagens que os donos levam, porque eles podem ter alguma convulsão e o cão se deita embaixo para protegê-lo, né? Então, são animais, né, tem os cães guias. Então, os animais, eles são muito inteligentes. A gente não pode achar que é porque eles têm um cérebro menor do que o nosso, e às vezes não, que eles não são tão inteligentes quanto nós, tá? Mas essa capacidade de proteção deles é muito importante. Então, quando a gente fala de curar os nossos animais, a gente tem que ter dois entendimentos. Eles, como seres que também fazem parte do mesmo plano de consciência que a gente, eles têm livre-arbítrio. Então, nós não podemos, pelo entendimento do Theta Healing, fazer trabalhos energéticos de cura neles sem que eles permitam. Então, para isso, a gente utiliza a conexão com o eu superior, para pedir todas as permissões, e é isso que você aprende no Theta Healing quando você faz o curso avançado. Como falar com o eu superior, enfim, para receber essas permissões de trabalhar com eles, né? Porém, gente, essa comunhão energética que vivemos com os nossos bichinhos e que muitas vezes adoece eles, começa a gerar padrões emocionais que não são naturais deles ou que não fazem parte do desenvolvimento dele. Então aí é nosso papel curar-nos. Quando nos curamos, curamos os nossos bichinhos, tá bom? Muito bem. Os nossos bichinhos, eles têm uma essência. Eles vieram, assim como nós, totalmente conectados à fonte. E a partir dessa conexão, eles começam a desenvolver a sua essência de uma maneira mais natural, tá? Então, no caso vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Ó, quem que falou aqui, ó, da Adriana, né? Que faz que o gatinho faz as fezes fora da caixa. Adri, a ideia é que você conecte o seu gatinho mais à essência dele, né? Normalmente, uma maneira muito, muito comum de nos conectarmos à essência, de nos reconectarmos ao nosso instinto, à nossa natureza, é na natureza. Certo? A natureza, ela é o nosso recanto de reconexão com a essência divina, porque a natureza, ela é a essência divina manifestada. Então, quando os nossos bichinhos, estão em contato com a natureza, eles são muito mais instintivos. Pode ver, um cachorrinho, né? Você solta um cachorrinho num parque, né? Que você deixa eles vão correr, eles vão ficar com outros cães, eles vão ser cão, eles não vão ser gente, né? Então, muitas vezes, o que acontece? Se isso é algo natural dos gatos e ele não está manifestando isso, provavelmente ele não está conectado à essência dele. Ele se conectou tanto à essência humana, tanto à energia da casa, que ele acabou se desvinculando de algo que era natural dele. Talvez esse retorno à natureza de uma maneira. Eu sei que gato não é igual cachorro, que pode sair na natureza, né? Senão. Mas tem a natureza dos gatos também. Começar pelo menos ali a colocar ele em algum tipo de conexão com a essência. Meditações podem ajudá-lo também, porque meditação nos ajuda a nos reconectar à nossa essência, por isso que é tão efetivo, tá bom? Vamos lá. A cachorrinha tá com hipotireoidismo, né, Dani? Veja, hipotireoidismo, isso com certeza é alguma coisa que foi pega do campo. Gente, com certeza não, mas 90% dos casos de doenças em animais é resolvido no humano, tá? Então, provavelmente, ele tá puxando do campo algo que era de algum de vocês. Hipotireoidismo, né? A questão do chakra laríngeo, questão de uma disfunção ali das suas glândulas, né? Do seu metabolismo. Então, começar a olhar em si, né? Quando foi que isso começou? Você é Theta Healer, de repente fazer um trabalho em você,
para ajudar o seu cachorrinho. Daqui a pouco eu vou te ajudar um pouquinho mais com isso, né? Olha lá, ciumentos, né? Olha só, tá vendo, gente? É muita competição, ciúmes, qualquer desequilíbrio, gente, isso aí tá conectado com o campo, tá? Pode ser que eles manifestem neles um medo de perder o lugar. Vamos ver, será que você tem medo de ser abandonada? Será que você tem medo de perder o seu lugar no mundo? Será que existe esse medo no campo do bichinho que pode estar, de alguma maneira, reverberando na maneira como ele age com aqueles que são iguais a eles? Ao invés de viver em cooperação, viver em disputa, né? Trazer pra gente. Isso é a cura dos nossos bichinhos. No Theta Healing, a gente tem um trabalho muito bacana que a gente faz com os nossos ancestrais ou com os nossos descendentes, onde a gente espelha neles aquilo que é nosso. Então, muitas vezes a gente fala assim, o que você gostaria de mudar no seu pai ou na sua mãe? Que crença que você gostaria de mudar deles? E aí a gente faz o teste e a gente vê que aquilo é nosso. Então, muito do que a gente olha no outro e vê no outro é nosso. E os gatinhos e os cachorrinhos, eles espelham aquilo que é do campo. Porque há muito tempo eles não vivem em essência, eles vivem a partir dessa conexão, dessa simbiose que é muito forte para eles, porque eles dependem disso, né? Então eles vão manifestar aquilo que é natural da onde eles estão sentindo, ok? Eu tenho uma história de uma aluna que ela trouxe em um curso do curso avançado, em que ela contou a seguinte história para gente, que ela ganhou um gatinho do pai, né? Um gato grande já. E em um determinado momento ela descobriu que ela fez uma biópsia, enfim, estava com muitas chances de ter câncer de mama. E na correria de vai, não vai, viaja para fazer uma cirurgia e tal. Num desses momentos, o gatinho sentou no peito dela, aqui, deitou no peito dela e começou a ronronar. Ronronou, 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 saiu. Logo depois que isso aconteceu, começaram a perceber o gatinho perdendo peso, perdendo peso, perdendo peso, até que levaram o gatinho no veterinário e descobriram, o veterinário falou, olha, não tem mais solução, ele se desfez por dentro, não tem o que fazer. Conclusão, essa moça foi curada do câncer, depois ela foi fazer o exame e não tinha mais nada, certo? Então, às vezes, esses seres, eles realmente curam, só que coisas muito pesadas, gatinho não consegue transmutar. Eles conseguem transmutar até uma certa quantidade de energia, mas uma energia tão forte, né, não conseguiu. Então, só para vocês entenderem, né, que às vezes eles tomam para si realmente aquilo que é seu. E que você poderia se curar sem que ele ficasse doente, né? Lógico, nesse caso ela nem sabia e ela conta essa história como ele sendo um salvador. Então eu vejo essa história mesmo como um ser que veio para a vida dela para curá-la, né? Ele veio com esse propósito, esse era o papel dele. Mas alguns não, né? Alguns eles não precisam, eles não vieram com esse propósito, eles vieram com outros propósitos, né? E a gente tem que ajudá-los a cumprir o propósito deles também, porque eles também vieram para evoluir, tá bom? Possessivo, apegado, gente. Alguns animaizinhos, eles realmente têm questões que precisam ser trabalhados em relação à ancestralidade ou a traumas deles. Os animaizinhos que são adotados, os animaizinhos que foram abandonados, até animais de criadores clandestinos que não respeitam a vida desses animais, né? Então agora eu quero compartilhar a história da fada. A fada, ela foi uma manifestação minha. Eu sempre sonhei em ter uma golden e o meu marido falava, só quando a gente morar numa casa, só quando a gente morar numa casa. Quando eu fiquei grávida, eu decidi morar numa casa para ter mais espaço, enfim, melhor escolha que eu já tive na minha vida. Assim que a gente assinou o contrato da casa, eu ajudo uma ONG que chama SOS Quatro Patas.
Eu já vou falar dessa ONG para vocês, tá, gente? Que é realmente algo incrível. A SOS Quatro Patas, então, colocou lá no grupo que tinham resgatado a fada de um desses criadores clandestinos e ela estava morrendo de fome, literalmente. Ela era pele e osso. Provavelmente ela não podia mais dar cria e as pessoas maravilhosas que cuidavam dela não davam alimento para ela, né? Então ela foi resgatada por essa incrível equipe do SOS Quatro Patas e eu adotei a fada, né? Então quando eu adotei a fada, ela já estava melhor, ela já tinha passado um tempo na clínica, né? E ela já estava mais recuperada. Porém, a fada, ela tem muitas sequelas dessa vida que ela teve. Ela nunca saía de dentro de uma grade, gente, certo? Ela passou a vida num cercadinho, né? Então, imagina os traumas que o cachorrinho traz de uma experiência dessa, né? Então, o meu papel com ela é esse, é de curá-la, né? De curar de todas essas traumas e essas coisas, dando amor, ensinando sentimentos, trabalhando algumas crenças, que é o trabalho que a gente faz com o Theta Healing com eles, né? Então, se você tem um bichinho que ele manifesta essas coisas, provavelmente tenha que trabalhar algumas questões de traumas que eles trouxeram antes de chegar até você, né? Traumas de abandono, mãezinhas que não deram a devida atenção e o devido amor a eles, né? Muita competição, maus tratos, essas coisas assim. Então a gente também tem que olhar o histórico deles, não é tudo nosso. Igual eu falei, 90% é nosso, os 10% são deles, tá bom? Então, o meu dorme embaixo da cama. Sim, gato gosta de dormir embaixo da cama, justamente para fazer esse trabalho de purificação, tá? Ai, que bom. Dani, meu cachorro tá com câncer de pele. Bom, pele para o ser humano, né? É muito essa questão de conexão com o outro, né? De conexão com o mundo, de trabalhar com o mundo, né? A troca, o aceitar o que é do mundo. Então, convido você a trabalhar questões em si mesmas, tá? De aceitar o outro como ele é, aceitar a opinião do outro, entendendo que ao aceitar a opinião do outro, você não precisa concordar com ela, nem tomar essa decisão para si mesmo, né? Então, trabalhar com o outro, trabalhar em si mesmo tolerância, entendimento, aceitação, né? Trabalhar essa capacidade de trocar, de dar e de receber, que é muito da pele, certo? Se você puder e não for terapeuta Theta Healing, buscar um atendimento. Eu tenho uma equipe maravilhosa, se você precisar, para entender um pouquinho melhor se isso pode ser seu. Ou alguém da sua família, tem que ver com quem que ele é mais conectado. Você falou que você está muito triste, então pode ser que seja você, né? Trabalhar isso em você, tá bom, meu amor? Tá barrigona ainda? Bonitinho. É verdade. Maravilha. O meu faz xixi em todos os vasos. Bom, aí é uma coisa bem deles, de marcar território, porque eles não estão se sentindo seguros naquele território. Então, eles começam a marcar o território por medo mesmo de que venha outro e tome o lugar. Então, isso é bem instintivo do bichinho, né? Mas também trabalhar, às vezes, essa questão em você, ai que amor, de você realmente se conectar com a sua casa, de tornar a sua casa um lugar seguro e de, às vezes, você fazer da casa um ambiente onde ele se sinta seguro, onde ele se sinta parte, onde ele sabe que aquele é o espaço dele, tá? Sem criar muitos conflitos ali, para que ele sinta parte. Daí pode ser que você consiga que ele diminua essa frequência, tá bom? Gente, desmame precoce, lógico, né? Olha só, né? Para chamar atenção, né, Sally? Para chamar atenção, o gatinho ele avança em você. Bom, olha só.
Então, quando o animalzinho começa a manifestar algumas questões de violência, tal, bom, a gente tem que entrar num tema aqui que é um pouquinho controverso, né? Mas é importante. A gente vem de uma cultura aonde punir é a única maneira de evoluir, né? E a gente acaba repetindo padrões, né, que a gente conviveu com eles e sem perceber o que a gente está fazendo, sem pelo menos olhar para aquilo e falar: puxa vida, eu quero continuar sendo assim. Então, quando você tem uma questão onde você ensina os seus bichinhos na bronca, na punição, né? Deixa de castigo, briga com eles, avança neles, bate neles, que é o padrão, né? Porque hoje a gente tem uma lei que não pode bater nas crianças, mas ainda não tem uma lei que não pode bater nos bichinhos, né? Então dá chinelada, dá briga, né? Grita, coloca, prende, né? Então essa é a maneira como a gente foi aprendendo a lidar com os bichinhos para colocar eles em ordem ali, para que eles entendam como a casa funciona. Então, se é assim que se age com eles, provavelmente eles vão agir assim também com você, tá? Ai, que bom, olha só, já existe uma lei, maravilha. Adoro essas leis. Então, não pode, né, gente? Não pode espancar, não pode bater, inclusive, né? Depois eu já vou falar sobre isso. Então, existem outras formas de ensinar. Eu tenho um cachorrinho que é o Luke, que é o cachorrinho da casa, né? O pequenininho. O Luke, ele é muito insistente. Ele late até que a gente veja o que ele quer. Tem dias que eu tô super irritada. Eu não vou falar que eu sou a santa, gente. Tem dias que eu tô super irritada. E aí eu dou uns gritos assim: Luke, para. Eu nem grito com ele, eu só falo assim: Luke, para, pelo amor de Deus, pare de latir. O que você quer? Funciona quando, Ana? Funciona quando eu falo, Luke, para? Ou funciona quando eu olho para ele, daquele tamanhico, e falo, Luke, o que você quer? Não precisa ficar latindo assim. Eu tô aqui, o que você quer? E aí ele me mostra. Ele me mostra às vezes que a aguinha dele acabou, ele me mostra que ele quer sair, ele me mostra que ele quer abrir a porta. Então, isso é você se conectar com o seu bichinho, sem ter que gritar com ele, entender o que ele está querendo dizer, porque eles se comunicam com a gente, certo? O Luke só falta falar, gente. E quantos de vocês já não tem um bichinho que é exatamente assim, que só falta falar? Quando ele tá com os outros cachorros, ele é cachorro. Faz xixi, marca território. É super complicado deixar o Luke com a Fada e com o Mike, porque vira uma xixizada ali as coisas. Mas isso é ele sendo animal. A gente não pode querer que um animal deixe de ser animal, porque é o que ele é, o instinto dele. Entende? Então você não pode querer que o seu animal queira parar de marcar território. Mas por que ele faz isso? Porque ele sabe que aqui embaixo é o território dos dois. Então ele quer vir aqui e se sentir seguro, ele quer deixar a marquinha dele. Daí ele faz xixi, daí o Mike vai lá e faz xixi em cima, coisa de macho, né? Daí a Fada vai lá e faz xixi em cima, não sei porquê também, mas enfim, vai lá e faz. E aí vira aquela poça, né? Aquela coisa maravilhosa. Eu vou brigar com eles? Não, cachorro sendo cachorro, e é da natureza deles. O que eu percebo, quando o Luke tá com a gente em casa, ele é quase um ser humano. Não é, gente? Vocês não têm um que são assim? Ele defende a casa. O Luke é o nosso alarme. Se tem um barulho aqui em casa, o Luke começa a latir. O Luke defende a energia. Então, já aconteceu do Luke levar um baita tombo na escada. E eu fui entender o que tinha acontecido, era proteção, gente, porque cada pessoa que vinha na minha casa falava, eu estava grávida, e falava, essa escada é um perigo, cuidado com essa escada é um perigo, cuidado com essa escada. A energia, o miasma dessas informações ficou ali. O Luke pegou e levou um tombão na escada. Quase morri de susto, quase morri. Foi a cena mais engraçada da minha vida. Eu entrando no veterinário grávida com um cachorrinho desse tamanho que ninguém via o cachorrinho, falando que ele ia morrer. E aí o povo achava que eu estava dando à luz.
tá, gente? Foi uma sensação... Não, eu de camisola, porque eu saí correndo quando ele caiu na escada. A gente foi assim, tipo, ligou a sirene, foi direto pro veterinário. Eu nem deixei meu marido estacionar o carro, saí correndo com o Luke do carro, gritando, ele vai morrer, socorro, alguém me ajuda. Só que eu tava com uma barrigona, e aí o povo achava que eu tava perdendo meu filho. Ai, que horror, Cancela. Gente, a cena que o pessoal que tava lá no Arca de Noé aquele dia não deve esquecer. Enfim, então, os bichinhos, eles têm isso, então a gente tem que limpar a energia deles de vez em quando, tá? É muito importante fazer limpeza neles, é muito importante você utilizar o conhecimento que você tem para ajudar os seus bichinhos. Nós temos responsabilidade de curar o nosso ambiente, curar a nossa energia para que eles estejam bem, para que eles não tenham que passar por aquilo que é nosso, né? Mas como eu disse, eles têm livre-arbítrio. E se eles estão escolhendo passar por aquilo, porque faz parte do propósito deles, então eles vão continuar. Eles vão continuar porque é aquilo que eles escolheram. Essa foi a conexão que vocês fizeram antes de você vir para cá. Eu te acho. E eu vou te achar porque a gente vai precisar passar por isso juntos, certo? Ou eu vou passar porque eu preciso te proteger para que você continue o seu caminho. Gente, são tantos entendimentos que a gente pode ter a partir disso que vocês não fazem ideia, certo? É uma conexão muito linda, não é à toa que eles estão presentes nas nossas vidas há tanto tempo. Não é à toa que hoje as pessoas cuidam dos seus animais como se fossem filhos, né? A gente cria uma conexão amorosa muito grande com eles porque eles realmente estão evoluindo junto com a gente, né? Estamos juntos nessa caminhada. O respeito, ele tem que sempre andar antes de qualquer coisa numa relação. E na relação com os nossos bichinhos também, respeitá-los, né? Entender que eles são cachorro, que eles são gatos, mas respeitá-los, né? E de todas as maneiras que você puder se curar, se trabalhar, perceber que você é um ser que realmente é ponte de evolução para o seu bichinho. Então, quando eles dizem assim, né, que nós somos os anjos, para os animais, nós somos os anjos que buscamos, né? Buscamos fora, né? Como se a gente fosse os anjos que nós rezamos para eles. Na verdade, às vezes, eles são os nossos anjos, né? E você, para você permitir essa conexão e permitir qualquer conexão na sua vida, não só com os seus animais, tá? Você precisa sair do seu lugar de superior, de que você é uma inteligência superior e que eles são animais inferiores, e se colocar no mesmo nível que eles, certo? Porque tem coisas neles que são superiores a você, tem sabedorias neles que são superiores a você, e se você está aberto para reconhecer essas sabedorias no seu animal, você vai começar a ter essa conexão com ele. E aí, gente, fica muito fácil você saber o que está acontecendo com ele. Por que ele está assim? Você não precisa ficar o tempo todo deixando a veterinária doida com cada coisinha que acontece. Você se conecta com o seu bichinho e você entende o que está acontecendo de desequilíbrio nele. E aí você começa a trabalhar em você. E essa é a parte divertida, né? Porque às vezes são coisas realmente desafiadoras para nós que manifestam, né? Eu quero falar um pouquinho do SOS Quatro Patas para vocês. Eu contei um pouquinho, né, do resgate que eu fiz com a fada. Se vocês tiverem mais algumas perguntas, podem mandar por aqui, tá bom, gente? A fada, ela foi resgatada. O SOS Quatro Patas Paraná. Sigam, tá? Vou digitar aqui para vocês. O SOS Quatro Patas Paraná é uma ONG que
que ajuda, resgata animais, qualquer animal, cavalo, cachorro, gato, periquito, que esteja sofrendo de maus tratos, abandonados, realmente em estados onde ele já não é mais um ser respeitado. Eles resgatam esses animais em estados realmente deprimentes, tá, gente? Eles enviam para as melhores clínicas para serem tratados e aí eles não economizam. É acupuntura, fisioterapia, cirurgias e mais cirurgias. Eles fazem de tudo, gente. Às vezes o cachorrinho, o gatinho, ou o bichinho chega sem solução. Eles falam: olha, gente, o caso dele é sério demais, mas mesmo assim a gente vai tentar tudo para fazer eles sobreviverem. Então, se você está aí buscando um lugar para ajudar, para honrar, que realmente respeita a vida desses seres, ajudem o SOS Quatro Patas. Qualquer doação é importante para eles, gente, porque eles vivem endividados, porque eles resgatam muito, gente. É uma coisa absurda o que eles fazem para resgatar bichinhos. Às vezes, bichinhos que ficam. Eu tava vendo um vídeo assim, dentro de toca, eles criam uma toca para se esconder, né? E aí a gente tem que ver. Essa é a sociedade que a gente está vivendo hoje, né? Então a gente tem que ser esse ser humano, né? Que vai lá e mostra para esses bichinhos: olha, vocês são dignos de serem respeitados e a gente vai cuidar de vocês, tá bom? Um trabalho muito lindo que eu honro demais e que eu faço questão de compartilhar sempre que eu posso. E é da onde veio a minha fadinha, que eu amo tanto. Amores, eu agradeço e eu quero fazer um convite muito especial para vocês. Sexta-feira eu vou ministrar uma vivência de conexão com os animais. Você, terapeuta, teta healer ou não, pode participar. A ideia é trazer esse conteúdo e muito, muito, muito mais que eu tenho para passar para vocês. E nessa vivência, você trabalhar em si, trabalhar na sua casa e trabalhar com seus animais de uma forma que você seja capaz de ser a cura para o seu bichinho. Vai ser uma vivência de 4 horas, aonde a gente vai realmente colocar em prática aquilo que a gente sempre fala: ah, nossa, eu quero aprender para curar meu bichinho, eu quero fazer alguma coisa para ajudar ele e não faz nada, né? Então esse é o momento de você vivenciar essa cura em si e essa cura no seu campo, para que o bichinho que está nele reverbere essa cura em todos vocês. Vai ser muito lindo e com certeza vocês vão se beneficiar, não só vocês, mas todos os seres que compartilham a vida com vocês, tá? Então a gente vai falar muito mais sobre isso que eu falei para vocês hoje. Isso aqui foi só um petisco. Então, isso aqui foi só um petisco. A ideia é que a gente tenha a vivência, tenha um momento onde eu posso te ajudar a resolver suas perguntas, a te encaminhar de uma maneira mais prática ali para o seu trabalho. Possa te ensinar como se conectar ao seu cachorro, ao seu gatinho, ao seu passarinho, ao seu animal de estimação. Possa te ensinar como fazer isso no seu dia a dia. A gente vai fazer uma limpeza muito profunda do campo deles. A gente vai fazer esse trabalho na casa, para que a casa acolha esse bichinho e o bichinho acolha essa casa, para que ele se sinta mais seguro, mais protegido. Vamos fazer um trabalho em você, vamos fazer esse trabalho de cura do momento da vida regressa antes de ele chegar até você, né? Então vai ser uma vivência muito linda de cura dos nossos bichinhos. Para mais informações, me chama no direct. Logo, eu acredito que amanhã ou daqui a pouco já vai estar ali no meu link, ali na minha plataforma, certo? Eu vou passar aqui para vocês o link para vocês acessarem daqui, quem estiver assistindo, tá? E quiser
participar. O nome da vivência é Eu Curo os Meus Animais, tá, gente? Então, eu vou colocar aqui para vocês. E vai ser uma alegria ter todos vocês participando dessa vivência de cura dos nossos animais. Finalmente chegou o momento deles, né? E vai ser muito precioso e muito lindo. Faço questão da presença de todos vocês. Então, se vocês não têm mais perguntas e sentiu que essa live fez fez a diferença na vida de vocês, compartilhem com todas as pessoas que têm gato e que amam seus gatinhos, todas as pessoas que têm cachorro e amam seus cachorrinhos. Ser farol na vida das pessoas que nos importamos também é compartilhar conteúdos de valor, tá bom? Gratidão e nos vemos, se Deus quiser, na sexta-feira. Participem da vivência, vai ser uma alegria ter vocês lá. Um grande beijo, que bom que deu certo a live aqui. Tô fazendo do meu computador, porque aqui a conexão é com cabo, aí parou com aquela folia de cair a conexão. Quando eu começava a falar, eu falava, já estava achando que era um Instagram que tinha alguma coisa contra mim. Amores, obrigada, eu que sou grata. Gratidão e até a próxima. Beijo grande.